Estamos pregando que a mulher cortar o cabelo é pecado, que não é de Deus, que isso é coisa do diabo. Eles vêm, não tem problema não, mas pode cortar seu cabelo, não tem problema, você tem que andar bonita, você tem que ser bela. Eles estão mentindo para vocês. Estão mentindo para você. É doutrina, e essas aí são doutrinas de demônio. São doutrinas de demônios. Eles falam, mas isso aí é costumes. Dizem que é costumbres. A Bíblia diz, irmão, em Deuteronômio 18, verso 9. Deuteronômio 18, 9. Quando está na terra do Senhor, não trazeis tierra, os costumes do Egito. não traigas as costumbres de Egipto. No Novo Testamento, Paulo também combateu esses homens lá na igreja de Corinto. Também no Novo Testamento, Paulo combateu esses acerca homens. da conduta dos cabelos dos homens e das mulheres, porque lá em Corinto tinha uma suposta divindade pagã, Afrodite e Apolo. E Apolos, deidades paganas. Porque os homens do templo de Apolo eram homens cabeludos, sodomitas, homossexuais, que faziam todo tipo de orgias, e eles se travestiam como mulheres. E ao chegar na igreja, Paulo começa a pregar arrependimento a eles, como diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10. Coríntios 6, 10. Ele diz: os afeminados, os sodomitas, os que se prostituem, os ladrões, não herdarão o reino do céu. Não herdarão o reino dos céus. Então ele fala, então é desonra para vocês, para o homem que ora com a cabeça coberta, desonra. É desonra orar com a cabeça coberta aos homens. Para a sua própria cabeça. É desonra. E o homem que tem cabelo crescido, é desonra a sua própria cabeça. Desonra sua própria cabeça. Ele estava pregando que aquilo ali não é o natural de Deus. Não é o natural de Deus. O cabelo agora a mulher ter cabelo crescido lhe é honroso. A la mujer le es porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Porque el cabello fue dado en lugar de velo. E aquela que tosqueia os seus cabelos, ou seja, aquela que faz as pontas do cabelo, que corta la punta del é a cabello, mesma coisa que tivesse raspada. Como se tivesse rapado. E ele diz nessas mesma carta, e ele diz na carta, um pouco de fermento leveda a massa toda, tá vendo? Por quê? Agora deixa eu explicar o lado das mulheres. As mulheres também eram sacerdotisas de uma deusa pagã, Afrodite, que elas cultuavam a Afrodite, tendo orgias sexuais, e fazia sacrifício de seres humanos e crianças, como diz lá em Lucas capítulo 13. Louvado seja Deus que Pilatos sacrificava o sangue dos galileus para oferecer aos deuses estranhos, tá vendo? E ao ela chegar na igreja ouvindo a palavra de Deus falando na boca de Paulo, algumas delas começam a contestar e Paulo repreende, porque os maridos delas já tinham se convertido. Algunas de ellas comenzaron a contestar y Pablo las reprende porque sus maridos ya se habían convertido. Porque lá aquelas mulheres tinham um ato feminista de não obedecer seus maridos. E algumas também eram lésbicas. Também as lésbicas. Que ela, como ritual, elas raspavam suas cabeças. Rapavam suas cabeças. Um ritual satânico. Aquelas divindades pagãs. Aquelas deidades paganas. E quando Paulo começava a pregar a doutrina, algumas delas levantavam para querer contestar Paulo. E Paulo repreendia. Dizendo: não ordeno que a mulher fale na igreja, não é que esteja calada, nesse sentido. Eu ordeno que a mulher não hable na igreja, sino que permaneça callada, nesse sentido. Se quiser saber alguma coisa, interrogue seus maridos em casa, porque os maridos dela já tinham convertido a Cristo. Pergunte a seus maridos que se convertiram a Cristo. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos queridos, e ele diz: quem quiser ser contencioso, a igreja, nós os apóstolos, e nem as igrejas de Deus têm tais costumes. Aí vem os falsos profetas dos dias atuais. Mas essa doutrina aí, né, isso aí é para a igreja de Corinto. Estou mentindo para vocês. Porque Paulo falou que nem nós os apóstolos, nem as igrejas de Deus. Se fosse só a igreja de Corinto, nem as igrejas de Corinto, não, falou assim, nem as igrejas de Deus. Tá vendo? Nem as igrejas de Deus. Ou seja, tanto a primitiva como a dos dias atuais. Então eles estão mentindo dizendo que você pode cortar seu cabelo. Eles estão mentindo para vocês. São falsos profetas. Eles não pregam arrependimento porque estão interessados no seu dízimo. No seu dinheiro, meu irmão católico que está nessas igrejas achando que vai ter uma bênção de Deus lá. São falsos profetas. Dizendo não vão lá, que lá não.
A igreja mundana não produz salvo, mas produz condenados. A iglesia mundana no produce salvos, sino condenados. A Bíblia diz que é a sinagoga de Satanás. Dice que es sinagoga de Satanás. É a Babilônia que se tornou moradas de demônios. Babilônia que se tornou morada de demônios. E você está vendo, meus irmãos, como eram aquelas Afroditas, aquelas mulheres que serviam Afrodita, que fazia sexo ali, orgia, todo tipo de orgias. Serviam a Afrodita com todo tipo de orgias. Você está vendo que Jesus falou? Não vem dos antigos, não adulterarás. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que cobiçar uma mulher já adulterou. E você está vendo esses mesmos rituais no dia de hoje, através da sensualidade na igreja. Rituales el día de hoy son a través Saias de la sensualidad. curtas, Faldas cortas, roupas coladas, ropas apretadas, mostrando seus corpos, mostrando su cuerpo, marcando seus corpos, marcando su cuerpo. Homens com camisa apertadinha para mostrar seus físicos, com camisa calça apertada, coladinha, pantalón apretado, trazendo a lascívia do pecado, lascivia y pecado para dentro da igreja. Dentro de la iglesia. E não tem sido instrumento de Deus, mas sim de cobiça. Fazendo muitos adorar a Baal. Haciendo muchos adorar a Baal. Fazendo muitos adorar a Afrodite. Adorando a Afrodita. Então achando que Deus está recebendo essa adoração e não está. Piensan que Deus está recebendo essa adoração, mas irmão, você não pode falar assim. Pero usted não pode falar assim. Mas o Espírito Santo que fala em minha boca pode. Por el Espírito Santo de Deus que porque habla em 1 Timóteo 5:20 fala: os que pecarem na igreja, repreenda na presença de todos. Os que pecarem na igreja, repreenda na presença de todos. Nós temos que denunciar o pecado. Mas a pessoa vai ficar sem graça. Não vai ficar sem graça, não. Você tem que entender que a verdade é essa. Que Paulo não fez questão de pregar, não. Ele pregou mesmo lá em Efésios, lá em Corinto, dizendo que é pecado aquilo. Predicou em Efésios, em Corinto, dizendo que é pecado. E a Bíblia também fala, meus irmãos, que aquele que, se alguém ensina alguma outra doutrina, ele não se conforma com as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se conforma com as santas palavras de Cristo. E com a doutrina que é segundo a piedade é soberba e nada sabe. Mas delira acerca de questões de contenda de palavras, das quais nasce inveja, porfia, blasfêmia, ruins e suspeitas. Quando Paulo começou a pregar essa doutrina, muitos começaram a criticar-lo. Veja lá em Filipos. Uns falam que essa doutrina que nós pregamos é costume. É os apóstolos que pregou. Muchos dicen que la doctrina que predicamos es costumbre, pero fueron los apóstoles que predicaron. Paulo chega em Filipos, meus irmãos e minhas irmãs. Pablo llega a Filipos. E Lídia era uma mulher que vendia púrpura. Lídia era uma mulher que vendia púrpura. Uma cor escarlata, era um molusco que pega um molusco do mar e fazia roupas finas. Hacía roupas finas com um molusco do mar chamado púrpura. Caríssima, que somente os reis, os governantes podiam comprar e as mulheres dos governantes. Poderiam roupas sensuais, roupas chamativas. Roupas sensuais e chamativas. E ela é natural de Tiatira, lá onde Deus falou. Era de Tiatira. Tenho contra ti que tolera Jezabel. Donde dijo, tenho contra ti que toleras a Jezabel. Porque ali era um lugar de rituais de sacrifícios. Era um lugar de rituais de idolatria aos deuses pagãos. Idolatria a dioses paganos, prostituição. E ela ouvia a palavra de Deus. E ouvia a palavra de Deus na boca de Pablo. Ela hospedou, permitiu que Paulo pregasse em sua casa ali. Ela começou a ouvir e se converteu a Cristo. O demônio se levantou, Paulo expulsou. Aí Paulo começou a expor os costumes dos romanos, que era idolatria, que era adorar Diana, adorar Afrodite. Paulo começou a expor aquele costume dele que era pagão, que eles não podiam, eles tinham que nascer de novo. Tinham que nascer de novo. Começou Paulo a exponer as costumbres de los romanos. Houve um grande alvoroço. Houve um grande alboroto. Esse homem nos expõe os costumes. Expõe as costumbres. Que não é lícito nós usarmos. Que não é lícito usar nós. Porque nós somos romanos, está vendo? Porque não somos romanos. E hoje houve um grande alvoroço e Paulo foi até preso. Foi hasta preso, mas tudo na permissão de Deus. Pero todo es permiso de Deus. E lá na cadeia o carcereiro se converteu através de um sinal de Deus grande ali, que todos vocês sabem o que aconteceu. Porque na cárcel o carcelero se convirtió a través de uma grande señal. Todos sabem o que ele diz agora, pregando arrependimento para uma pessoa. Predicando arrependimento. Esse negócio de crente, isso aí é negócio de crente carnal na nossa igreja. Está tendo muito isso. Há muito de gente carnal. Não pode pegar doutrina para católico, doutrina é para crente, doutrina é para o católico, o crente já conhece. Que não pode predicar doutrina para católicos, que a doutrina é para creyente. El creyente já conhece, a doutrina é para os inconversos. Eles têm que saber a verdade mesmo. Eles também têm que saber a verdade. Isso é crente mundano, crente acomodado, que não ora, que não jejua e quer se esconder atrás dos seus pecados. Creyente que não ora, que se esconde atrás dos seus pecados. Eles têm que ouvir a verdade. Tem que ouvir a verdade. E Paulo pregou para o carcereiro lá doutrina. Paulo predicou. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tu casa. E o que Jesus falou sobre crença? Aquele que crer em mim e for batizado será salvo. E Jesus já foi bem claro: quem não crê será condenado. Ou seja, você é a pessoa que está no fundo do pecado, do
funk, da idolatria, da prostituição, do adultério. Vocês têm que crer em Jesus e abandonar esses pecados, que é a regeneração de Deus. Porque se vocês não aceitar Jesus e continuar essa vida de pecado, é inferno. É condenação. É condenação. Mas que palavra dura, mas é melhor você ouvir essa palavra hoje dura. Se você ouvir esta palavra dura hoje, do arrependimento, do que você morrer numa vida de pecado. Arrependimento que morrer em uma vida de pecado. E dar de conta com Jesus no trono do juízo. Que rendir contas no trono do juízo com Jesus. Jesus diz, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus diz, hermanos, na sua palavra, ao homem determinado morreu uma só vez. Depois disso vem o juízo. Depois disso vem o juízo. E diante do juízo de Deus você vai lembrar essas palavras. Durante o juízo de Deus recordará. Mas ele não vai adiantar mais. Não servirá mais. Hoje Jesus está no trono da graça dizendo: arrependa-te, pecador. Hoje Deus está dando graça. Arrependa-te, macumbeiro, feiticeiro, idólatra, fanqueiro. Crentes que estão apostatados dentro do pecado, segundo o casamento, no adultério. Desfaça esse casamento agora que isso é de Deus. Desfaça esse casamento agora. Isso é doutrina de demônio. São doutrinas de demônios. Ah, mas agora vem a mentira do diabo. Não, mas eu não sei, por causa de prostituição eu posso casar. Quem diz que pessoa que é casada prostitui? A mentira del diablo diz, a não ser por causa de fornicação, posso fornicar. Mas quem diz isso? Prostituição é uma pessoa solteira. Fornicação é casado adultera. Porque ele é uma só carne com a mulher. Ele colocou mais uma mulher ou um homem no caso, ele está adulterando. Porque se coloca uma mulher, está adulterando. Jesus falou acerca de noivo que está se preparando para casar e a noiva foi infiel, ou vice-versa a eles. Jesus falou acerca del novio e la novia. Se ela traiu uma outra noiva antes do casamento já traiu, se traiciona antes do casamento, você mudar de ideia, meu irmão. Tem que cambiar de ideia, irmão. É isso que Jesus está querendo dizer. Agora, se Jesus estivesse falando assim, eu não sei por causa de adultério, aí era outra coisa, não falou isso. Agora, por causa de adultério, e Jesus corrige já em Marcos, já corrige. Todo homem que casar, ele não fala nem isso. Todo homem que casar com a mulher deixar. E quando o homem casar, deixar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, o solteiro que casar com uma mulher que foi casada, o solteiro que casar com uma mulher que foi casada, comete adultério. Glória! Comete adultério. Porque lá em Romanos capítulo 7 fala o quê? Romanos capítulo 7 diz a mulher está ligada pela lei do marido enquanto ele viver, mas morrendo o marido, está livre. Que lei é essa? Que lei é essa? É a lei do marido? Não. Lei do marido, é a lei de Deus. Que lei? A lei de Deus. O primeiro casamento foi feito no jardim do Éden. O primeiro casamento foi feito no jardim do Éden. A lei de Deus. O que uniu Deus não separa o homem. O que uniu Deus não separa o homem. Está vendo? Está vendo? O bispo permitiu. O bispo permitiu. O padre permitiu. No Brasil pode divórcio. Esse pode permitir, mas Deus não. Em Brasil pode divórcio. Se você fizer, é adultério. E para onde vai os adultos? Apocalipse 21:8. Lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21:8, lago de fogo e azufre. Não prendais a um jugo desigual com os infiéis, ou seja, também crente que está na igreja, está uma estratégia agora do diabo. Não, eu vou casar com ele lá fora para trazer ele para Jesus. Isso é coisa de mundano, de carnal. E é mundano e carnal. Se você na igreja está pensando em casar com pessoa que é ímpia, é jugo desigual. Agora, se você já veio para a igreja, se o marido é ímpio, já casada, pero su marido es inconverso, e você veio para a casa de Deus, vino para a casa de Deus usted, e ele está lá, e ele está já, aí sim você vai orar. Aí sim você vai orar. E se ele quiser apartar de você, que você fique só. Você não é obrigado a ficar. Se ele quiser apartar de você, então que quede solo. Tá vendo? A palavra é bem clara, mas os falsos profetas, não tem problema. Agora então com outra estratégia, outra mentira da apostasia, porque é apostasia. Outra estratégia da apostasia. Tem cabimento com a palavra. Com a palavra. Não, meu irmão, mas agora eu vim para a igreja, eu estava lá no mundo, estava na ignorância, Deus não leva em conta. Como assim? Como assim? Eu vim lá do mundo, lá. Eu vim do mundo, e eu e ela já era divorciados, só que nós não sabíamos, só que nós veio para a igreja agora. Éramos divorciados. E nós agora, o que nós vamos fazer? Nós não sabíamos, então Deus vai perdoar de maneira nenhuma. Não sabíamos. Por quê? Presta atenção, se você é um ímpio mundano, você bebia, você fumava, você jogava lá no mundo. Você bebia, jogava. Fazia todo tipo de coisa errada. Quando você vem para a igreja, você pode continuar com essas práticas? Vindo na igreja, pode continuar? Pode sim ou não? Não pode. De maneira nenhuma. Então a mesma coisa é essas práticas. Vocês não estão casados, vocês estão em adultério. Então o que nós temos que fazer? Então, que separar. Não é de Deus. Não é de Deus. Se quiser ficar na casa de Deus, você tem que separar. Se quiser passar você está amando mais o homem do que a Deus?
Então isso é a verdade de Deus que salva, irmãos. E que libertam esses lobos devoradores. Estão enganando muitos. E a igreja está calada. Muitos pregadores estão calados. Porque não lê Bíblia. Porque não ora, não jejuma. Em vez de ele pegar uma palavra, estudando e lendo a Bíblia, fica copiando o pregador de internet. Fica se baseando nesses livros hereges, esses pastores mundanos. A Bíblia diz em São João 14, 26, eu vos digo com o Espírito Santo, o Consolador, Ele vos ensinará de mim todas as coisas a vocês, o Espírito Santo. Ele os ensinará todas as coisas ao Espírito Santo. Ele que é o nosso professor. Ele é nosso professor. Mas para você ter a ciência do Espírito Santo da pregação, você tem que estar em santidade. Tem que estar em santidade para a não ser um pregador de história. Que lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, só conta história, mas não traz aplicação. Que solamente conta história. Isso aí é que os escribas faziam, eles adoravam. Tanto é que Estevão, quando começou a pregar a história, desde Gênesis até os dias de Jesus, ficaram tudo de boca aberta. Aí depois que Estevão começou a falar a exposição da mensagem, aí Estevão, pela graça do Espírito Santo, começou agora a trazer aplicação, apedrejar Estevão. E apedrearam Estevão. A mesma coisa hoje. O mesmo é hoje. Quando um pregador está contando história, Gênesis, Apocalipse, só isso, aquilo, é que a mesa de Maria é redonda, de José é quadrada, a José de João é assim, a do outro lá. Quando só predicam história. E nunca traz a aplicação, todo mundo está batendo pau. Nunca traz a aplicação. Agora, quando é um homem de Deus que traz o contexto da história da palavra e traz a revelação do Espírito Santo, começa a blasfemar. Começam a blasfemar. Quando começa a denunciar o pecado do adultério. Quando começa a denunciar as saias curtas, a sensualidade, a fofoca, a contenda, a inveja, acabou, glória a Deus. Quando predica a doutrina, acabou. Quando prega sobre a volta de Jesus, sobre grande tribulação, sobre o juízo final, acabou, glória a Deus. Acabou, glória a Deus, quando predicam da venida de Jesus. E a Bíblia diz: não deixai com os vossos corações. Não mancheis vossos corações. Se encarregue nas glutonarias, nas bebedices dessa vida. Porque o dia do Senhor virá como laço. Porque o dia do Senhor vendrá como laço. Sobre todos os moradores da terra. Glória a Deus! Glória a Deus! E muitos estão com seus corações nas glutonarias, nas bebedices dessa vida mundana que está. A Bíblia diz: não embriagueis com vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do poder do Espírito Santo. Está vendo? Mas muitos estão embriagados pelo vinho da contenda, pelo vinho do adultério, pelo vinho da fornicação, pelo vinho da ira, pelo vinho do ódio do coração. E você que odeia seu irmão, você é um homicida. Você nunca matou ninguém, não, mas se você tem raiva do seu irmão, nunca Bíblia diz, 1 João 3,15, que aquele que odeia seu irmão, ele é um homicida. E os homicidas vão para onde? E os homicidas para onde vão? Lago de fogo. Al lago de fogo. Aonde a apostasia também entrou na igreja, o pecado da mentira. Está cheio de crente revelando na carne, revelação na carne, porque agora a moda na igreja agora é revelação. Na hora da palavra, fulano está conversando, andando para lá e para cá, não dá nem atenção na palavra. Chega na hora da profecia, na revelação, fica todo mundo calado. Pura idolatria. E está cheio de crente que não tem vergonha na cara. Que não tem vergonha na cara. Fica idolatrando pastor e pregador de revelação. Os idólatras vão para onde? Idolatrando pastor e pregador de revelação. Lago de fogo. E se vai para o lago de fogo. E cuidado, não sou contra a revelação. A revelação é de Deus, sim. Mas provai os espíritos que são de Deus, meus irmãos. Está cheio de falsos profetas na terra, revelando na mentira. Está cheio de vai ter 3 dias de escuridão. É que vai cair shopping não sei na onde. É que Jesus vai voltar tal dia. São mentirosos. Que Jesus vai voltar tal dia. São mentirosos. A Bíblia diz em São Lucas 21:8. San Lucas 21:8 dice la Biblia. Aparecerão falsos profetas, dizendo que o tempo está próximo. Não vades até ele. Sabe o que Jesus está querendo dizer ali? Aparecerão um falso profeta pregando sobre a vida de Jesus, mas de maneira equivocada, marcando data e hora da vida de Jesus. São soberbos. Jesus já deixou profetizado no sermão profético o que aconteceria, e ele fica se baseando em sites piratas de internet, de sol, de lua, depois fica deduzindo, dizendo que Deus revelou para ele. Falso profeta, espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Fuja dela, povo meu. Huye de ella, pueblo mío. Fuja desses homens enganadores. Huye de esos hombres engañadores.
E cuidado com esses reveladores da mentira aí também. Deus tem um recadinho para vocês. Hay un recado también para Vocês têm nosso meio, mas se tiver, aprenda hoje, se arrependa. Arrepiéntase. Deuteronômio 18, verso 21 fala que toda palavra que o profeta dizer, sendo que Deus não falou, dizendo assim do Senhor, sendo que Deus não falou, com soberba falou tal profeta morrerá. Cuidado, será filho de morte. Será de muerte. Mas eu estou vendo um monte de entregar revelação na carne, não estou vendo nenhum morto, está morto espiritual há muito tempo. Hay mucho muerto espiritual hace mucho Você não tiempo. tem mais a essência do Espírito Santo. Para encerrar essa mensagem, Él no tiene la esencia del Espíritu Santo. para encerrar até a última, Deus fala, quem são os mentirosos? Pela hipocrisia de homens que falam mentira. Por la hipocresía de hombres que hablan mentira. Pode jogar futebol, não tem problema. Vou jogar um futebolzinho para um esporte. Puede jugar fútbol, no hay problema. Estou mentindo para vocês. Está mintiendo para usted. Paulo diz, não useis a liberdade cristã para dar ocasiões à graça. Você sabe qual que é a liberdade cristã que Pablo Paulo dice, falou? no uséis la libertad cristiana. Não é você ser mundano, não. No es ser É mundano. porque no Antigo Testamento, Es que en el Antiguo Testamento se você dobrasse o joelho para Deus pedir perdão com pecado, você se presentaba morria. delante de Dios con pecado Se uma moría. pessoa fosse pega em adultério, era morto. Era muerto si era sorprendido de adulterio. E para você alcançar perdão do seu pecado, você tinha que consultar um sacerdote, um profeta. Quiere consultar un Levar o sacerdote. sacrifício para o ritual. Llevar un Do sacrificio para un emissário ritual. e do expiatório. O emissário é o sacerdote. Transmitia simbolicamente o pecado daquele pecador do povo de Israel para o bode. Transmitía E o simbólicamente bode el era pecado del solto buey. para fora do arraial. E a ira de Deus, em vez de cair naquela pessoa, caía sobre En o vez de la bode. ira de Dios caer sobre la persona, caía sobre el animal. E o expiatório é o derramamento do Y sangue. el derramamiento de sangre expiatorio. Que colocava, ele era emolado, sacrificado, e colocava o sangue naquele. Que era inmolado, Esqueci o aquel nome que fala. sacrificio. Daquela bandejinha, Naquela e bandeja. lançava na tampa do propiciatório, do santo do santo, onde fica a arca da aliança, para encobrir os vossos Y pecados. era lanzado en el propiciatorio para cubrir sus pecados. E era um fardo pesado, porque Era um quase fardo ninguém pesado. tinha essa condição, porque o animal tinha que ser sem mancha, sem mácula. Tenía que ser un animal Era sin mancha. difícil. Era difícil. Então Jesus olhou para a terra, não viu nem sequer um justo, e Deus mandou seu filho, Dios mandó a su hijo para que fosse o emissário, para que fuese el para emisario, que fosse o expiatório. para que fuese el expiatorio. O emissário, olha que Jesus diz: quando eu for levantado na terra, atrairei toda a humanidade Cuando para fuere mim. levantado, traeré toda la humanidad para mí. Ali Jesus atribuiu para si todos os nossos pecados. Ele foi o emissário. Él fue emisario, Tá vendo? llevó todos nuestros pecados. Quando Jesus falou assim: passe de mim esse cálice, ó Jesús Pai. habló, pase de mí este cáliz, oh Padre, decía. Você sabe qual o cálice que está querendo dizer ali? Sabe que Não está o dizendo? sofrimento da cruz, não dos pregos, das coroas, não. No el sufrimiento de la Todos cruz. sofrem. Todos sufren. Jesus está querendo dizer, ele é o cálice da ira de Deus, que era para cair sobre o mundo, o próprio Filho ia receber. Recibió el cáliz de la ira de Dios, el propio Hijo. Ele ia receber a ira de Deus por nós, por você, e você está negando ele hoje. Recibió la ira de Dios por Você nosotros. não mudando. Que le niega por el mundo. E o expiatório. Y el expiatorio. Jesus foi emissário, carregou a cruz, Carregou a com a cruz. coroa de espinho sobre o nosso coroa. pecado para fora dos portões de Jerusalém. Levou fora de E lá no Jerusalém. Gólgota, Y en el Gólgota, inverteu o seu sangue na cruz e falou: Pai, perdoa que não sabe o que faz. vertió la sangre y dijo, E a perdón. Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Por eso dice la Biblia, la sangre de Cristo purifica de todo Aí pecado. você me diz, mas como é que o sangue pode lavar nossas Pero ¿cómo vestes? es que la sangre puede lavar nuestras vestiduras? Os espirituais entendem. Você presta atenção quando o centurião fura Jesus com a lança, sai água. Cuando el centurión hiere a Jesús con la lanza, Ali simboliza que o Sale água. sangue de Jesus purifica, lava. simboliza que la sangre de Cristo purifica y lava. Lavou nossos pecados, Lavó nuestros pecados. pagou o preço por nós. Pagó el precio por nosotros. Agora, porque Jesus pagou o preço por nós, não dá o direito de você continuar na vida de mundano, porque aquele que amar a sua vida, perderá. Aquel que ama su vida la perderá. Aquele que amar a vida mundana, do futebol, das coisas mundanas, vai perdendo. Não confunda a liberdade cristã para dar coisões à carne. No confunda la libertad cristiana para andar en la carne, jugar al fútbol. Qual é porfia, emulações? Porfia é teimosia, emulações é disputas. Peleas y disputas. Já nos tempos antigos, meus irmãos e minhas Ya en irmãs, los tiempos antiguos, tinha disputas, Havia disputas de jogos de dardos, de juego de dardos, joga de flecha. juego de flechas. Nos coliseus tinha lutas de gladiadores. había luchas y Nos gladiadores, coliseus ele tinha tourada, juego con toros. onde as pessoas apostavam. E quem era sacrificado ali naquele teatro? ¿Quién Os eran los cristãos. sacrificados ahí? Los cristianos. Pode ler lá Hebreus 11:35. Puede ver en Hebreos 11:35. E era um ritual satânico de adoração aos deuses pagãos da Grécia. Era un ritual satánico. E como está sendo o futebol hoje em dia, não é a mesma coisa? Como é o futebol? Quanto sangue está sendo derramado através dessas torcidas? ¿Cuánta sangre está siendo derramada? Quanto sangue está sendo derramado através dessas novelas mundanas? Derramada a través de las novelas. Quantas crianças estão morrendo espiritualmente com a influência da televisão, dos videogames, desse celular que está na mão do seu ¿Cuántos filho? niños están muriendo espiritualmente? Porque por já eso? no Antigo
antiguidade tinha uma suposta divindade Moloque que exigia sacrifício de crianças. Hacía sacrifício de niños. E aquele que passar seu filho ao fogo, Moloque, será destruído, diz Deus. Qual é o Moloque de hoje? A televisão. Qual é o Moloque de hoje? A televisão. Seus filhos estão crescendo com a influência do funk, com a influência do homossexualismo, da prostituição, das novelas da malhação, das novelas, das prostituição, da prostituição pagana. Tem mulher que se uma mulher na igreja passa toda sensual, ela já olha pro marido com ciúme. Se uma mulher entra toda sensual, mas engraçado que a mulher tá pelada dentro da sua casa, você não tem ciúme, porque tá na televisão. Porque entrou na televisão. Tá se beijando, se abraçando na televisão na frente dos seus filhos. E por trás dessas novelas tem sacrifício de criança para alcançar sucesso. E você está compartilhando com isso. Você está compartilhando com o sacrifício dos Não confunda a liberdade cristã para ser mundano. Não confunda a liberdade. Camisa de futebol, idolatria. Para onde vai os idólatras? Inferno. Camisa de futebol é idolatria. Então não confunda essa liberdade cristã, meu irmão, para dar ocasiões à carne. Não confunda a liberdade cristã para ser mundano. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus é renúncia, parte estranho do que é renúncia. Jesus é renúncia. É o homem morrer para o mundo e o mundo morrer para ele. Isso é renúncia. É cruz, meus irmãos. Morrer para o mundo. Morir para o mundo. Agora encerra, agora o mentiroso. Agora virou moda na igreja, as mulheres tudo pintando o cabelo. Mulher, senhora de 80, de 60 anos quer ser moça. Pintando o cabelo é pecado de mentira. Pintando o cabelo é pecado de mentira. Ah, mas é coisa do RI da igreja. Não é a própria palavra que diz. A força do jovem está na sua sabedoria. E a beleza dos anciões está em seus cabelos brancos. E se você pinta seu cabelo, você está sendo mentiroso ou mentiroso. Sabe por quê? Para o mundo pode estar preto como carvão. Para o mundo está negro como carvão. Mas o natural de Deus, se é loiro, se é preto, se é branco, para Deus continua branco. Os cabelos continuam. Se você pinta de outra cor, as pessoas estão vendo aquela coisa, está sendo mentiroso, mentirosa! Está sendo mentiroso. E para onde vão os mentirosos? Para onde vão os mentirosos? Lago de fogo e enxofre. Lago de fogo e enxofre. Porque você está transmitindo uma coisa que não é. Porque está transmitindo uma coisa que não é. É mentira. É mentira. Mas se eu me cortar cabelo, irmão, e as mulheres têm o cabelo curto, olha para sua mão aqui. Quantos você tem? 5 dedos cada mão? Todos os dedos são igual? Cada um no seu tamanho normal? Mesma coisa é o cabelo das mulheres. Uma tem o cabelo crespo curtinho, outra tem o cabelo comprido, outra tem o cabelo colado. Então se você muda o natural de Deus, você está sendo desobediente. Está sendo desobediente. E o desobediente é o pecado do quê? Feitiçaria. Os feiticeiros vão para onde? Pecado de hechicería é a desobediência. Fogo e enxofre. Tudo resumindo isso, no final do Apocalipse vai para lá que vai. E os falsos falam, não pode. Dizem, não pode. Agora Jesus falando em Mateus 5, 36, 37. Jesus falando em Mateus 35, 36. Não jurarás pela sua própria cabeça. Não jurarás por tu própria cabeça. Porque não pode um fio do seu cabelo branco ou preto. Não pode ser branco ou preto. O que passar disso é procedência maligna. Um solo de tus cabelos, o que passar nisso é procedência maligna. Você pode estar pintando o seu cabelo de qualquer cor. Pinta seu cabelo de qualquer cor. Jesus conhece as igrejas. Cada um ele fala, eu conheço. Eu conosco, diz Jesus. Então esses homens que estão permitindo tudo isso, que futebol, essas coisas mundanas na igreja, eles são mentirosos, são inimigos da cruz, são usados por Satanás, Beelzebul, para enganar vocês. Mas faz cura, faz sinais lá, meu irmão Hermes. A besta faz descer fogo do céu. Faz sinais de prodígio que, se capaz, enganariam os escolhidos, diz a Bíblia. Então, cuidado. A essência do homem de Deus, ser de Deus, não está pelos dons, nem pelas maravilhas. Porque muitos vão chegar a dizer, curei em seu nome, Jesus. Profetizei em seu nome. Profeticé em seu nome. Fiz milagre em seu nome. Hice milagros em seu nome. E Jesus disse: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Apartai-vos de mim que não os conosco. Porque praticais a iniquidade. Porque salmo é santificação. Porque salmo é santificação. Corpo, alma e espírito. Amém, igreja? Amém, igreja. Vamos tomar cuidado com os falsos profetas. Mas cuidado com os falsos profetas. Quem recebeu essa palavra no seu coração? Quem recebeu essa palavra no seu coração? Então, bem-aventurados que ouvem, os que leem, os que guardam as palavras desta profecia. Bem-aventurados os que guardam as palavras desta profecia. E guardam as coisas que nela está escrita. Porque o tempo está próximo. Essa doutrina não é de Davi Miranda. Não é do irmão Emerson Nunes. Não é do irmão Emerson Nunes. É de Jesus Cristo, meus irmãos. Só lê a Bíblia. É de Jesus Cristo. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Palavra revelada. Palavra revelada. Luz para o meu caminho. Luz para mi caminho. Harpa de meu Deus. Harpa de meu Deus.
Então, muito cuidado com os falsos profetas. Mucho cuidado con esos Estão falsos se profetas infiltrando no meio de nós. que se infiltran en medio de nosotros. Cuidado, não se deixe levar. Não se deixe Lembrai da palavra dos vossos pastores. Recuerde la palabra de sus Vais pastores. ensinar a palavra de Deus e observar bem a vossa fé. Imitai-vos Imitad la em misma toda fe, maneira de viver. en toda manera de vivir. Porque eu, Senhor Jesus Cristo, Eu, Senhor Jesucristo, sou mesmo ontem, hoje soy el mismo e de antes serei y eterno. lo seré eternamente. Então se humilhe ao Senhor. Se humilla al Señor. Porque se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, Si el pueblo que clama e buscar a minha face, se humilla y busca e mi se rostro, consertar dos seus maus caminhos, se concertará en su eu ouvirei do céu as suas Yo súplicas, oiré del cielo sus perdoarei súplicas, seus pecados perdonaré sus e pecados sararei a sua terra. y sanaré su tierra. Que Deus abençoe as palmas. Bem alegre, Jesus.